Segundo Reis 23, a reforma promovida por Josias. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou o pó deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron. O queimou junto ao ribeiro de Cedron. O desfez em pó, e lançaram o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães não fermentados no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Ilnom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. Esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam de fronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, com o que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o altar, queimando o altar em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Então mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram:
e a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta, que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altares que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. Assim lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altares que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Conforme toda a lei de Moisés, também depois dele, nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: Estará ali o meu nome. Ora, os demais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias saiu contra ele. Porém Neco o matou em Megido. E seus servos, num carro, o levaram morto, de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram na sua sepultura. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. O reinado de Joacás em Judá. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O reinado de Jeoiaquim em Judá. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim, porém a Joacás levou consigo para o Egito, onde morreu. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém avaliou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Exigiu a prata e o ouro do povo da terra, para dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais.